obrigado pela presença de todos. É um tema muito importante que nós vamos abordar aqui. A gente tem o privilégio da participação da doutora Aline, que muito gentilmente me cedeu o tempo dela, né, para a apresentação. Então, doutora Aline, por favor, fique à vontade, vamos começarmos. Depois eu faço aqui a conclusão aqui dos tópicos aqui que eu também trouxe e a gente abre para que todos possam fazer suas perguntas, enfim, cada um na sua realidade. Então, por favor, fique à vontade. Prefere que eu inicie, então, Geraldo? De iniciar, se você estiver disposta de... Claro. Bom, inicialmente, né, desejo uma boa noite a todos, muito prazer, muito obrigada pela oportunidade, Geraldo. Né, eu já trabalho em parceria com o Geraldo há alguns anos. Pelo meu sotaque aqui dá para ver que eu sou gaúcha, mas já estou aqui no Rio de Janeiro fazem 10 anos, nós nos conhecemos através de um cliente em comum há alguns anos atrás, e temos desenvolvido essa parceria simbiótica muito bacana. Então, espero poder contribuir um pouco para vocês. Para me apresentar, meu nome é Aline Krieger, eu sou sócia fundadora da Frin Krieger Advogados. Nosso escritório tem quase mais de 15 anos, a gente é originariamente do Rio Grande do Sul e hoje nós trabalhamos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? E o nosso escritório é única e exclusivamente de direito tributário. A gente trabalha só com questões atinentes à área tributária. Eu vim para o Rio de Janeiro em virtude do mestrado, que eu fiz o mestrado em direito tributário ali na UERJ, e aí, em virtude disso, sou professora aqui no Rio de Janeiro, né, em pós-graduações. Então, basicamente, é essa área de estudo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu fiz um material que eu até já passei para o Geraldo em PDF, daí o Geraldo fica à vontade para compartilhar com todos, para que a gente está num momento de reforma tributária. Deixa eu abrir aqui, por favor. O que eu acho assim, inicialmente, a gente trabalha com muitas empresas da área médica, e o que a gente tem que ter em mente sobre essa reforma que entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Ela inicialmente era uma reforma, a chamada reforma sobre o consumo, que quando a gente fala de consumo, é consumo e serviços, porque tem gente que acha que consumo é só venda. Então, assim, e onde é que entra a área médica? Nos serviços. E, só que, para a nossa surpresa, agora, no final do ano, foi aprovada também uma reforma sobre a renda, que vocês devem ter ouvido falar, da tributação das altas rendas, que é aqueles 10% adicional de imposto de renda para as pessoas físicas que recebem lucros acima de 50 mil. Então, a gente vai abordar aqui o que muda estruturalmente das empresas na reforma tributária sobre o consumo, e no final a gente vai falar um pouquinho também disso que mudou da tributação da pessoa física, que tende a aumentar bastante a tributação, principalmente da área médica, que é uma área que costuma ter uma rentabilidade bem boa. Então, como é que surge essa reforma tributária sobre o consumo, tá? Ela foi aprovada no final de 2023 com uma emenda constitucional. Então, o que eu escuto às vezes? Ah, não, Aline, mas isso não vai passar, né? Vamos deixar para depois, o Brasil é assim, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Não. A lei foi aprovada em 2023, a Constituição mudou, não vai reverter, não tem a ver com quem é o presidente, já está aprovado, então... nas eleições do ano que vem, que isso é uma dúvida de muita gente. Ah, se mudar a presidência, vai mudar a legislação de tributos? Não, não vai mudar. Ela independe de quem vai ser eleito. Tá? Então, em 2023, teve essa emenda constitucional. E o que ela prevê? Que os impostos iam mudar a partir de 2026, sendo de 2026 até 2033 um período de transição. E a gente tem uma previsão também de alíquotas diferenciadas mais vantajosas para determinadas atividades mais relevantes, que é onde entra a medicina. Ou seja, essa emenda constitucional, todo mundo vai ter uma mesma alíquota de IBS e da CBS. O que é a reforma sobre o consumo? São 5 tributos que deixam de existir e surgem 2 novos. O que deixa de existir que importa para a área médica? O ISSQN, o PIS e o COFINS. Tá? Também deixa de existir o IPI e o ICMS, mas a área médica já não era contribuinte, salvo se um ou outro faz alguma importação de produtos, de venda de produtos médicos. E o que é a ideia dessa reforma? É que todo mundo pague a mesma alíquota, ou seja, o mesmo percentual de imposto, sob uma sistemática não cumulativa. O que isso significa? É como se todo mundo tivesse virado o lucro real.
Não é um percentual sobre as notas emitidas, que nem foi até hoje. É um percentual sobre as notas emitidas menos o que eu gastei para prestar o meu serviço. E essa é a principal mudança estrutural que as empresas têm que prestar atenção. Por quê? Aquela despesa que a gente tinha sem nota, hoje ela é um tiro no pé, porque ela vira pagar imposto. Então, o que a gente tem que fazer inicialmente nas empresas? Primeiro, ter consciência e conscientizar o departamento financeiro que tem que pegar nota de tudo. Outra coisa que já aconteceu com alguns clientes da gente da área médica, principalmente quem trabalha com equipes grandes de médicos. Às vezes, tu tem os médicos dentro da folha de pagamento, isso não vai gerar direito a crédito de imposto. Em compensação, se tiver os médicos terceirizados, gera direito a crédito. Então, algumas empresas têm terceirizado determinadas atividades, inclusive na questão da prestação de serviço, e é uma das ideias que se pode pensar. Então, o que a gente tem que ter mais em mente aqui, que principalmente mudou? Não só o percentual a pagar é maior, como aquele ISS fixo que a gente pagava por profissional vai acabar, e vira tudo uma alíquota só, onde a gente vai ter que ter um controle mensal de todas as notinhas recebidas. Então, exige um treinamento. E aí vocês vão perguntar, Eline, quando isso? É agora, dia 1º de janeiro de 2026? Daí a gente trouxe aqui um mapa. Não. O que acontece? 26 é um ano que eles chamam de alíquota teste. Eles vão ter uma cobrança teste de 1% de IBS e CBS, que se a empresa fizer tudo certinho, ou seja, se a empresa preencher a nota fiscal, botando lá que o IBS é 0,1, que a CBS é 0,9, a gente vai conseguir compensar esse custo tributário com o PIS e COFINS. Então, para o bolso das empresas não impacta em nada. Por quê? Tem todo o ano de 2026 para todo mundo se adaptar. A partir de 2027, o PIS e o COFINS, que são aquelas guias lá do dia 25, deixam de existir, que são os tributos federais, e passa a entrar no lugar deles a CBS, tá? Isso daí tem um período de adaptação de 27 e 28, e a partir de 29, o ISS deixa de existir, começa a deixar de existir. Então, em 29, vai cobrar 90% do ISS e o resto e 10% do IBS, 2030, 80, 20, 2031, 70, 30, 2032, 60, 40, e a partir de 2033 entra em vigor o IBS e a CBS total. Tá? E o que isso impacta já também? Aquele ISS fixo, a partir aqui de 2029, já passa a ser um percentualzinho. Tem gente que defende que, como é o fixo, entraria em vigor, eu entendo que a gente vai ter um pedaço, só que isso impacta sobremaneira na área médica, tá? E o que a gente tem de positivo na área médica? A alíquota estimada, ela ainda não saiu, teoricamente ela tem que sair a alíquota padrão para todo mundo até dia 31 de dezembro de 2025, estamos todos aguardando a regulamentação. Mas o que diz a emenda constitucional? Que quando se trata de serviços de saúde e dispositivos médicos, o redutor para a área médica é de 60%. Ou seja, quando a gente tem uma alíquota de 26,5%, de 26,5%, se reduzir 60%, a gente chega em 10,6% não cumulativo. Mas então, vamos ver quais são as atividades, né? São todas as atividades. Então, sim, o que entrou nos 60% de redução? Entraram os serviços de educação. Então, caso alguém da área médica preste serviços de aula em pós-graduação e coisa do gênero, também vai ter esse redutor. Serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência e os medicamentos. Ou seja, a ideia é que, como são atividades muito relevantes e muito importantes, se tem uma redução de alíquota, tá? Então, fica reduzido em 60%, ou seja, e quais são os serviços? E aí que nós vamos ter que começar a cuidar muito da parametrização. Eles estão regulamentando. O que é isso, o NBS, que eu botei na tabelinha? A legislação especifica
especificamente quais são as atividades que podem usar esse benefício dos 60%. Não é mais emitir a nota do jeito que deu e a contabilidade vai fazer. O próprio emissor da nota fiscal é quem basicamente vai determinar o tributo. Então, na hora de preencher, se for preencher cirurgia, tem que preencher com esse NBS ali, 12301-1100. Não pode preencher com serviços psiquiátricos, entende? A gente tem que fazer um treinamento importantíssimo da secretária, da pessoa que emite isso dentro da empresa e também da pessoa que controla os serviços tomados. Por quê? Porque quem presta o serviço para vocês vai gerar um direito a crédito. Então, dentro dos serviços médicos, a gente tem cirurgia, ginecologia, psiquiatria, serviços de UTI, atendimento de urgência, serviços de clínica médica, que é aquilo que abrange tudo, né? É o residual. Então, não enquadrou em nenhum dos outros, a gente vai para o residual, serviços médicos especializados. Então, os outros também são da área da saúde, mas não impactam especificamente a vocês. Isso é o anexo 3 da Lei Complementar 214 de 2024, que determinou quais são as atividades. E por que isso é tão importante? Porque esse código tem direito a descontar 60%. Se não preencher o código, não tem. E daí preenche a alíquota cheia. Tá? A gente tem também aqui questões de biomedicina, farmacologia, fonoaudiologia. Caso algum de vocês tenha, que eu não conheço ainda a particularidade de todas as clínicas, mas às vezes as clínicas têm serviços integrados, né? Então, todos esses da área médica. Mas existe uma importância muito grande agora no correto preenchimento dos documentos fiscais. E o que é a notícia boa que eu tenho para dar para os médicos? Pode ser, desculpa, dependendo do volume de gastos da clínica, pode ser que isso acabe saindo mais barato do que era antes. Porque vejamos aqui, a tributação sobre a renda, que é o imposto de renda e contribuição social, não mudam com essa reforma do consumo. O que vai mudar? Esses impostos incidentes sobre o consumo. Digamos que a alíquota cheia seja 26,5%. Se a gente reduzir 60%, então multiplica 40% de 26,5%, a gente tem 10,6%. Só que é o seguinte, a gente tem que prestar atenção assim, quem recolhia ISS fixo, com certeza vai ficar mais caro. Quem recolhe ISS por percentual, pode ser que fique, pode ser que não. Por quê? O que isso substitui? O que é hoje? Esses 10,6, e pode ser que seja um pouquinho mais, que a alíquota padrão seja mais do que 26,5, hoje é 0,65 de PIS, 3% de COFINS, ou seja, 3,65 mais o ISS. Então, realmente, para quem recolhe ISS fixo, o que era 3,65 vira 10,6. É muito aumento. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Afinal, qual é o nosso crédito? Ou seja, aonde que eu estou gastando que eu posso abater do meu imposto? E aí a gente vai ter que começar a prestar atenção e olhar muito mais para o nosso fornecedor do que para o nosso tomador de serviço, que é o nosso paciente final. Porque daqui a pouco, o consultório funciona numa casa, eu gasto um monte de aluguel, mas quem me aluga é uma pessoa física não contribuinte do IBS da CBS, porque dependendo, a pessoa física vai ser contribuinte. Se tiver mais de 3 imóveis, acima de 240 mil no ano, passa a ser contribuinte pessoa física também. Daí gera direito a crédito. Mas daí, dependendo do custo tributário que isso impacta, é de se pensar de uma eventual mudança para um imóvel onde é proprietário uma pessoa jurídica, porque daí eu vou me creditar do meu IBS da CBS. Da mesma maneira, aquele meu fornecedor, que ele é do MEI, que ele é simples, né, e ele não me dá nota, ou que ele não me dá nota fiscal e me faz um descontinho. Então, às vezes, se vai ter que pagar 10,6% a mais em cima daquele descontinho, aquele descontinho tem que ser 10,6% mais barato do que uma empresa que gera direito a crédito. Isso a gente vai ter que impactar olhando para trás. Vamos supor que olhando para tudo que se gastou, se tenha um crédito de 5% de tudo que gastou, que é um bom crédito, né? Gasta bastante na clínica e tal. Daí, com isso, a gente teria uma alíquota efetiva final
de 5,6. Por quê? 10,6 a pagar e 5,6 a gente está estimando, né? Não é por percentual, é por valores, tá? Então, a gente hoje tem uma carga tributária de 7,68 mais 5,6, e a gente, em termos totais, altera de 16,33 para 13,28, se tiver tudo isso de crédito, porque se não tiver, vai ser mais, tá? E para quem tem ISS fixo, se tiver tudo isso de crédito, teria um aumento de 1,95%. Então, a minha ideia é de conscientizar todo mundo, e tem esse ano inteiro para se adaptar. É para olhar para quem presta serviço para vocês, olhar as locações, olhar os custos que se tem. Talvez agora, se eventualmente usava, sei lá, alguma parceria, faz um leasing de uma máquina que sempre quis comprar, deixa para comprar no ano de 2027, não compre 26, né? Ou, às vezes, faz uma despesa com leasing, vai ser mais barato do que comprar uma determinada máquina. Enfim, essa é a diferença da tributação. E a parte da renda, o imposto existente sobre a renda, que é o imposto de renda e a contribuição social, aí a gente tem um outro pulo do gato, que é a chamada equiparação hospitalar. O que é isso? Hoje se paga 15% e 9% sobre um lucro de 32%. Né? Tem muita gente que... Aí veio o pessoal perguntando na internet, Aline, dá para fazer administrativo, vamos retificar tudo, cuidado, que não é bem assim, tá? Porque existe risco de autuação, a gente indica que se eventualmente ou se ajuize ou se faça uma reserva, aí cada empresa decide, mas não é simplesmente fazer, a gente tem que adaptar contratos, a gente tem que adaptar alvarás, a gente tem que adaptar notas fiscais para conseguir fazer essa equiparação hospitalar. O que é isso? Nas notas de procedimentos cirúrgicos, que são serviços equiparados a hospitalares, em vez da margem de presunção ser 32, ela é 8. E daí, em vez da gente pagar 7,68 sobre a renda, a gente paga 5,8. Então, é bem mais barata a tributação desses serviços, não de tudo, consulta médica não pode entrar. Então, para isso, a gente tem que fazer uma análise individualizada em cada uma das empresas para ver como é que estão as notas, como é que estão os alvarás, como é que estão os contratos, a gente consegue fazer uma adaptação, mas consegue-se ter um ganho tributário e muitas vezes retroativo. Às vezes não retroativo, às vezes a gente consegue arrumar para frente, mas também é uma boa oportunidade. E, por fim, a gente tem as empresas médicas que estão no Simples. Então, assim, eu uso Fator R, eu uso anexo 3 ou 5 e eu sou do Simples empresa médica. Bom, aí a gente cai no problema do nosso tomador que está olhando para quem gera direito a crédito. Por quê? Porque se de repente vocês têm uma empresa do Simples que presta serviço para um hospital, o hospital não vai querer ganhar um direito a crédito reduzido. Que empresas do Simples geram um direito a crédito, mas um direito a crédito menor. Se a gente for olhar, as alíquotas vão ser as mesmas na reforma, mas daí o que acontece? Por exemplo, 12 mais 2 mais ISS, digamos 50% da alíquota aqui é o que vai gerar de direito a crédito, mas 50% de 6% é só 3%, enquanto o concorrente está gerando um direito a crédito de 11%. Então, existe a possibilidade legal de fazer a opção por recolher o IBS e a CBS por dentro ou por fora do Simples 2 vezes ao ano, pode ser em abril e pode ser em setembro, mas são opções estratégicas que têm que ser avaliadas semestralmente. Então, infelizmente, né, agora, além da medicina, vamos ter que entender um pouquinho de tributo, né, para conseguir realmente ter uma otimização, porque o custo ficou muito alto, né, então, dessa reforma. Então, o que a gente tem? E também a gente vai recolher sobre essa sistemática de split payment. O que é o split payment? Quando alguém pagar para vocês, o banco já vai reter e vai pagar para vocês só o valor líquido. Então, a gente perde aquela possibilidade de giro de caixa, de, vou pagar depois, não vou pagar agora, tô meio mal e tal. Então, isso é uma coisa muito, muito importante para as empresas se organizarem.
mas isso começa uma transição a partir de 2027, eles ainda não têm a tecnologia do split payment implementada, eles estão implementando com a entrada da nota fiscal de serviço eletrônica, que aqui no Rio, a partir de 1º de janeiro já tem obrigatoriedade, não é mais a nota carioca, é o portal nacional, é o Brasil inteiro com a mesma nota. Então, aí, a partir daqui, a gente vai fazendo as adaptações, tá? Então, a gente tem que cuidar que a gente vai ter um compliance mais difícil, ou seja, tem que ser no mês, tem que conscientizar, tem que talvez... O custo tributário é tão alto que talvez compense ter um funcionário administrativo para organizar os documentos. Ele não é um funcionário caro, mas que bote num sistema direitinho as despesas, né? Tem essa questão do impacto do fluxo de caixa, porque a gente não tem mais o giro de 30 dias para pagar o tributo e nem a possibilidade de não pagar, né? Que é uma coisa que até 2033. E aí, a gente está indicando para alguns clientes de colocar cláusulas de reequilíbrio contratual nos contratos, porque se a gente tem contratos de longo prazo, pode ser também que o impacto... Hoje, por exemplo, eu uso o servidor da Google para os e-mails do escritório. E hoje eu recebi um e-mail da Google dizendo que eles estão em ambiente de testes, mas quando o IBS e a CBS entrarem, eles vão repassar o custo para nós. A Google já mandou esse e-mail hoje. Então, né, isso vai acontecer com todo mundo, vai gerar uma inflação em cadeia, e daí é isso. Tá? Então, o que é importante agora para se adaptar à nova realidade? Fazer em cada uma das empresas, né? Não existe fórmula de bolo, então tem que olhar em cada uma das empresas, fazer um mapeamento de impactos para detalhar o que é em cada atividade, como é que está, quem são os fornecedores, o que tem de direito a crédito e tudo, fazer um planejamento financeiro, fazer uma atualização de sistemas, né? A gente frisar a importância também do contador, então, assim, tem que ser no mês, não é mais 2, 3 meses depois e tal, né? E começar a inserir esse assunto com os clientes, principalmente quem presta serviço para pessoa jurídica, porque para pessoa física não impacta muito. Para a pessoa jurídica, dizendo, olha, talvez eu tenha um aumento dos impostos, né? E eu vou te repassar. E da pessoa física também, olha, né? Se eu tiver um aumento, talvez eu tenha que repassar. E ainda, por fim, a gente tem a questão de que somente até o dia 31 de dezembro de 2025 que os lucros estão isentos. Depois disso, aquela distribuição de lucros que antes era feita, agora vai ter, se ela passar de 50 mil no mês, ela tem uma retenção de 10%. Mas não é uma transferência de 50 mil. Se fizer 5, 5, 5, 5, 5 e na última virar 50, os 10% são retidos sobre o valor total. Da mesma maneira que quem recebe as altas rendas, que está gerando muita confusão. Eu sou médico, tá, mas a minha empresa não me dá 50 mil por mês, eu não chego nos 600 mil ano. Sim, mas daí eu tenho também uma renda de aluguel, eu tenho renda de aplicação financeira, eu tenho mais uma renda de uma faculdade que eu dou aula, mais um CLT, mais recebo Unimed, e aí vai somar tudo isso e vai lá na declaração de ajuste anual pagar, sim, os 10% adicional de imposto de renda. Pode não pagar no retido, mas paga depois. Então, é uma questão a se prestar atenção. A gente tem um aumento de carga tributária pela frente, tá? E por fim, porque eu não quero, né? Eu sei que já são 7 da noite, eu me dera falar no máximo 30 minutos. Então, assim, o que a gente tem também de oportunidade na área médica, que acontece muito, é quando o médico, na pessoa física, presta serviço em mais de um lugar. E todos esses lugares retêm o INSS, só que o INSS existe um teto para retenção. Então, quando o médico tem esse perfil, eu dou aula na UERJ, eu dou aula no FRJ, eu também presto serviço no hospital de pronto-socorro, né? E aí vai indo, e daí acaba que tem diversas retenções, e isso a gente consegue reaver administrativo, não é muito rapidinho, porque a Receita Federal para devolver dinheiro demora, mas a gente tem que pedir, pode pedir sempre os últimos 5 anos, e daí faz essa revisão periodicamente do que ultrapassou o teto de contribuições para pedir, uma hora o fisco vai devolver, né? Então, eu deixo aqui para vocês os meus contatos, né? Eu sou a Aline Krieger, eu também tenho um Instagram informativo de tributação e empreendedorismo, porque a gente coloca as novidades, que se chama Tributário Atual, a gente também tem o Instagram do escritório, nosso site, deixa aqui meu e-mail, o Geraldo tem os meus contatos,
E fico aqui à disposição para perguntas. Eu espero ter conseguido dar um overview para você dos principais pontos da reforma, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente estar preparado, né? Não ser pego de surpresa com essas mudanças que estão por vir e não acreditar que não vai acontecer, porque elas já aconteceram. Já são realidade, né, doutora? Já. Muito obrigado, excelente explanação aí. Eu queria contribuir para vocês aí com algumas informações dentro disso tudo, né? Essas informações muito bem sintetizadas aí pela doutora Aline. Os profissionais aqui da área de saúde, vocês entendendo esse mix de informações, a gente percebe que o cruzamento de informações da Receita Federal hoje, ela absorve CPF mais CNPJ, tá? Então, todo o resultado que eu tenho hoje de recebimento na minha pessoa física, seja um recebimento informal, como profissional liberal, onde eu faço lá o preenchimento do recibo Receita Saúde, seja o recebimento de locação, eu tenho um imóvel alugado, imóvel esse que, de repente, informalmente eu combino lá com um locatário, né? Olha, você não declara, eu também não vou declarar daqui. Então, esse somatório de informações, a Receita Federal, através da inteligência artificial, ela está já há um bom tempo organizando a casa justamente para cruzar essas informações, e isso hoje é uma realidade. Tá? Isso hoje, de fato, é uma realidade onde ela cruza várias informações do seu CNPJ, do seu CPF, e aí vamos além, né? Como a doutora Aline bem disse, a tributação sobre altas rendas, né? A Lei 15.270, ela absorve não apenas os dividendos, né? Erroneamente, algumas pessoas estão pensando que é somente distribuição de lucros, e não é. Ali eu vou somar, na verdade, toda a minha renda, seja rendimentos tributáveis, seja rendimentos isentos, e aí a gente tem que ter uma atenção também com relação aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, né? A gente tem lá os rendimentos tributáveis, os isentos e não tributáveis dentro das aplicações. Todas essas informações, elas estão nesse escopo de somatório de 600 mil. E aí a gente tem uma tabela, né? Ultrapassou 600 mil, eu tenho uma tabela de 600 mil até 1.200.000, onde gradativamente eu vou seguindo lá dentro da distribuição, da soma anual. Eu tenho uma alíquota a utilizar. Porém, a legislação ela é o seguinte, que você faça um recolhimento, uma retenção mensal antecipada, que não obedece essa tabela. Por quê? Porque você, nessa tabela, retém o valor cheio de 10%. Espera aí, Geraldo, mas se você me falou que existe uma tabela, essa tabela começa, se não me engano, com 1,67 e chega até 10% quando chega a 1.200.000, por que eu antecipo 10%? Pois é, o legislador, jogando a favor do governo, independente daquela tabela anual que diz que eu só serei tributado em cima de 10%, ultrapassando 600 mil, a situação mensal estipula que é 10%. E aí, se você, ao apurar na época do imposto de renda, determinando, né, olha, eu aqui recolhi mais do que eu deveria, e vai fazendo aquela composição mensal dentro do imposto de renda da pessoa física, via carnê-leão, via composição anual. Descobrir que recolheu a mais, você recebe a restituição do excedente dos 10% sem correção, como funciona hoje o carnê-leão, né? Então, você antecipa um recolhimento e, na hora de receber, você não tem nenhum tipo de correção, você só antecipou a mais. Ou seja, o governo, né, espertamente, segura, retém além do que você deveria e te devolve só aquilo que você tem que receber de fato, né? E aí é um trabalho conjunto, né, da contabilidade. Primeiramente, o cliente, vocês como profissionais da área de saúde, devem perceber essas mudanças nos processos que vocês têm hoje, que é totalmente diferente do que nós vamos ter que adotar. E aí a gente aqui está trazendo para vocês, né,
os impactos da área de saúde, mas não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. Não é só para a área de saúde, ou seja, é para todas as áreas. Qualquer nível de empresa hoje no Brasil, qualquer segmento de atividade, está no mesmo cenário que vocês. O que vai diferenciar, né, em termos de recolher menos imposto, organizar a vida financeira, vai ser justamente um trabalho personificado, individualizado, de cada um entender o cenário atual da tributação e se organizar para isso, para pagar menos imposto de forma organizada, de forma otimizada. Não existe mágica. Então, a gente tem que entender que essa mudança de processo não é uma opção, é uma obrigação para se pagar menos imposto da melhor forma possível, né? E aí, entendendo todo esse cenário, a gente percebeu a importância, como a doutora Aline falou, o ano de 2026 é um ano teste. Geraldo, faltam 15 dias para terminar o ano, eu ouvi muito isso, né? Faltam 15 dias, falta um mês, agora que você está querendo promover reunião, eu falei, estou um ano adiantado. Porque, na verdade, todo esse cenário que nós vamos organizar é para nós arrumarmos a casa, entendermos os sistemas, os processos que a gente vai ter que mudar, na pessoa física e na pessoa jurídica. A gente aqui está falando com vocês, como clientes, pessoas jurídicas, mas entendendo que o principal processo é vocês entenderem que a mudança se faz na pessoa física também. E aí, como um mix de informações, a gente aqui está querendo sintetizar ao máximo, mas eu vou trazer aí, dentro desse cenário, algumas informações, vou apresentar aqui na tela, dentro disso tudo que a gente falou, rapidamente, passando algumas informações disso que a gente está falando. Então, eu vou disponibilizar para vocês, vou compartilhar com vocês um videozinho, a gente vai ver um rapaz falando rapidamente aqui, vamos entender o que ele vai falar. Fica comigo até o final, porque o último Pix é o mais comum e pode te complicar. Pix alto dos pais. Se for valor alto e você não declarar, a Receita pode entender como doação e cobrar multa. 2. Pix com descrição, trabalho, consultoria ou freela. Serviço sem nota te expõe à cobrança da Receita e fazendo isso na descrição, tá criando prova contra você. 3. Gasto alto no Pix, como TV, carro e moto. Se a sua renda não combina com os gastos, pode cair em incompatibilidade. 4. Ganha 3 mil e movimenta 7 mil no Pix. Essa diferença pode ser considerada renda omitida. A Receita cruza os dados e pode pedir esclarecimentos. E 5, que é muito comum, vários Pix de pessoas diferentes. 100, 200, 300 reais e por aí vai. A Receita pode entender como renda e te cobrar imposto retroativo. O cruzamento de dados está cada vez mais aprimorado e até inteligência artificial a Receita já está usando. O ideal é evitar problemas, até porque as multas são pesadas. Para isso, organize tudo, principalmente os seus recebimentos. Então, pessoal, dentro desse cenário, e é uma realidade, né, a legislação vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. E aí a importância, né, de nós entendermos esse novo cenário, onde nós temos que organizar a documentação de forma muito mais otimizada, de forma muito mais próxima. Não existe mais aquela possibilidade de alimentar as informações para a contabilidade. Daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, vocês vão estar rasgando dinheiro, muito provavelmente. Então, é um trabalho muito próximo à parte contábil, à parte tributária, para que a gente desenhe, dentro da realidade de cada um de vocês, a melhor forma de se pagar menos imposto de forma otimizada. O que a gente tem hoje de informalidade, a realidade é, a informalidade, ela tende a, se não encerrar, minimizar muito, porque o cruzamento de informações, ele através da inteligência artificial, ele é praticamente perfeito. Não vou dizer que é perfeito, 100%, mas é muito próximo e nós temos que nos preocupar com isso. A Receita está sendo muito clara, muito taxativa, no sentido em que eles estão avisando, né, em diversos órgãos, em diversas
instruções normativas, através de sites, que tudo que você fazia de informalidade, evidentemente que o governo e a Receita ela tem ciência, porém ela está avisando, ó, através de força de lei, tudo que você fizer a partir de 1º de janeiro, faça correto, porque não tem nem fiscal para ficar levantando poeira. Agora, se fizer errado, a partir de 26, a fiscalização começa a atuar quando? 1º de janeiro de 27. Então, 26, por ser um ano teste, eu já tenho que começar a organizar a casa, já fazer direito, evitar problemas. E eu estando com a escrita da empresa toda organizada, as receitas todas identificadas, utilizando o sistema inteligente, né, de composição de créditos na entrada, como a doutora Aline bem falou, né, ali aquela tabelinha do NBS, que tem os códigos, eu entendendo os créditos que eu vou fazer jus para não cumulatividade, ou seja, para abater do meu imposto a pagar no final, isso tudo requer uma série de processos, você tem que ter um sistema, não dá para você controlar isso via Excel. Eu sei que isso não é a realidade de muitos aqui hoje. Não tem secretária, ou às vezes faz só um controlezinho e disponibiliza para nós da GC através de pasta compartilhada, um controle muito mais tranquilo, mas essa é a importância da reunião, de vocês entenderem a mudança do cenário nacional. Então, nós temos que nos adaptar a esse novo cenário, ou tende a pagar mais imposto, né? Porque quando você não tem controle, de fato, de todas as notas que você tem de compra, dos serviços que, de fato, você tem crédito a utilizar para abater nessa não cumulatividade, ou seja, você não tem como fazer isso via um Excel da vida. Você tem que ter um sistema para te auxiliar. E aí, hoje, no mercado, nós temos RPs aí, de qualidade e de pouco custo. Quer dizer, o custo-benefício, no final das contas, vai fazer todo sentido adquirir um RP para disponibilizar esse relatório de controle de crédito, bem como disponibilizar em tempo praticamente real, de forma integrada com a contabilidade, as informações para eu ter um relatório gerencial contábil em tempo mais rápido, em 2, 3 dias depois da virada do mês. Então, toda essa mudança de processo, nós estaremos auxiliando vocês, explicando aqui, é só um resumo, né, máximo das informações. E para tentar finalizar, eu vou apresentar para vocês aqui alguns materiais a respeito disso, que fala dos tópicos aqui que a gente foi tocando aqui durante a reunião. Então, eu vou rapidamente falar aqui com vocês, apresentar para vocês alguns pontos dentro desse cenário aí. Então, vamos falar sobre... vamos começar a respeito do split payment, que foi aquilo que a doutora Aline colocou na apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar aí o slide sobre o split payment? Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Então, o split payment, como ela bem explicou aqui, na verdade, é uma antecipação, uma retenção que o governo vai fazer, né, em cima do que eu tenho a receber todo mês. Então, exemplo. Vamos lá. Como é que funciona o split payment na prática, né? Então, eu vou prestar um serviço ao meu cliente e esse valor do serviço que eu prestei, isso só vai vigorar lá em 2027, tá, gente? Eu só estou trazendo a informação para nós entendermos o futuro cenário. Então, em 2027, esse recebimento do meu cliente, parte do recebimento já fica seguro pela Receita, porque é o tributo, ele antecipa e eu recebo o valor líquido. Então, se eu prestei um serviço de R$1.000, vamos dizer que eu receba 800, porque 20% o governo já segurou. Então, vamos lá, a definição do split payment é o pagamento fracionado, é o mecanismo em que o governo, né, que o valor do imposto é retido e repassado automaticamente para o governo no momento do pagamento do cliente. Tá? Aqui eu coloco a base legal prevista e dou os exemplos. Então, o banco, né, o processo é onde o banco, ao você receber o dinheiro na sua conta, o próprio banco faz essa subdivisão, jogando parte, né, para a Receita Federal e disponibilizando na conta somente o valor líquido. A gente tem o mesmo cenário com relação
de organização financeira, quando a gente fala de split payment, hoje as empresas, a grande maioria aqui, trabalha sobre um regime chamado regime competência. Como é que é isso? Vocês emitem a nota e no mês posterior vocês fazem o recolhimento do imposto. E aí o que tem correlação disso com o split payment? Nós, nesse cenário de compliance, de diagnóstico tributário fiscal, entendemos que o split payment, na verdade, ele reduz a tua capacidade de capital de giro, e você vai receber um valor líquido menor do que a prestação de serviço. E aí, à medida em que, se você mantém a competência, independente de você receber o valor do seu cliente, que às vezes ele pagou em cartão, vai postergar aquele recebimento em 3 vezes, em 5 vezes, né? Dependendo do valor que ele vai lhe pagar, você já tem que tirar do teu próprio capital de giro para pagar o imposto. O governo sai na frente. Entendendo esse cenário, talvez faça sentido, na análise que a gente vai fazer, mudar o regime de vocês para um regime caixa. Ou seja, eu só passo a ter a tributação à medida que eu receba. E se eu recebo aquele valor pingadinho, perfeito, também o governo recebe pingadinho. Então, todos esses cenários que a gente está apresentando aqui, tudo a gente está buscando soluções para que você, como empresário, você, como pessoa física, tenha o menor impacto possível. Né? A gente não está aqui apresentando, né, só os problemas, a gente tem que trazer a solução. Né? Porque isso é mercado e vai sair na frente, vai se diferenciar, de repente, na precificação, né, na competitividade do mercado, aqui tem que organizar, isso é fato. Você vai perceber aí que o seu concorrente, o médico, o dentista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o preço dele está muito mais alto que o meu, talvez porque ele não tem uma contabilidade, não tem um apoio tributário para mostrar para ele todas as questões para que ele pague menos imposto. E tem um markup maior, e consiga sobreviver dentro desse cenário de tantas informações e mudanças. Né? Então, o nosso papel aqui é alertá-los com essas mudanças, com esses processos que têm que ser bem entendidos. Não está sendo bem divulgado nas mídias, a verdade é essa, né, doutora? A gente percebe que não há uma divulgação clara e transparente nas mídias sociais. Às vezes existem informações truncadas, informações que não são 100% corretas. Então, a gente está aqui para dar apoio a vocês e passar as informações completas. Tá? Finalizando aqui, eu queria apresentar aqui só alguns cenários da informalidade na locação. Eu vou apresentar para vocês aqui o material sobre locação. No cenário da locação, eu tenho que entender o que mudou, né? O que aconteceu nesse cenário. Então, a partir de 26, né, locadores e inquilinos vão sofrer um controle maior em função de 2 sistemas, criação de 2 sistemas, que é o CIB e o SISTER. E aí, como é que funciona esse sistema? Né? Através desses 2 sistemas, eles vão monitorar a realidade de cada imóvel, de cada inscrição imobiliária. Então, exemplo, vou pegar um primeiro exemplo. Eu tenho lá um imóvel. Esse imóvel, a gente vai ver mais adiante um exemplo, esse imóvel está sob os cuidados de um parente meu. E eu nem cobro o aluguel para ele. Mora aí, paga luz, paga o gás, paga o que você tiver que pagar, beleza? E não vou nem te cobrar aluguel. A Receita vai entender que esse bem, que não está sendo utilizado por você, mas sabendo que está sendo utilizado pelo seu parente, vai lhe cobrar o quê? O aluguel, porque ele sabe que a propriedade não é daquele seu parente, é sua. E uma vez que você não tenha um instrumento legal que te demonstre que aquele imóvel foi, através de comodato, apresentado àquele parente, você vai ter, sim, que considerar uma receita, mesmo que você não tenha tido. E aí, como é que eu fujo dessa situação? A gente vai apresentar aqui, que é um instrumento, que é o contrato de comodato. Né? Outra situação, aquele caso do inquilino, né? Inquilino que combina com você como locador, de não declarar. Eu não declaro aluguel, isso é uma prática muito natural, né? Muito normal, desde que o mundo é mundo. Né? Então, o locador não informa e o locatário também não, para ter menos aquela receita dentro do histórico do imposto de renda. Isso não é mais possível, porque, da mesma forma, a Receita Federal, através desses sistemas,
ela vai cruzar, através do cadastro imobiliário, vai cruzar tudo, vai cruzar utilização do valor de água, luz e assim por diante, né? Então, internet, tudo isso, a IA, né? Não tem nem fiscal o suficiente, tá, gente? É tudo sistema. A IA vai cruzar e vai determinar já no seu CPF. Olha, o seu CPF, número tal, teve isso aqui de arrecadação. E você vai ter que defender. Não, esse imóvel aqui, não. Então me mostre aí que você tem contrato de comodato. Não tendo, a Receita Federal vai utilizar um valor de aluguel a valor de mercado. Isso também está na legislação. Não é do nada. Existe um valor estimado pela Receita. Então, o Cister e o CIB têm essa informação. Eles fazem o cruzamento do CPF e do CNPJ do contribuinte através de dados de locação, consumo de serviços públicos e assim por diante, né? E o objetivo aqui é justamente combater a informalidade e a evasão fiscal, tá? Bom, o CIB ele vai permitir comparar valores de aluguel pela região do imóvel e vai criar um padrão, né? Então, toda alocação fora dessa média será sinalizada. Então, Geraldo, você está me dizendo que se eu determinar que o meu aluguel é R$1.000, não, o meu aluguel, fechei aqui, estou dizendo para a Receita que é R$1.000. A Receita Federal não vai aceitar, ela vai dizer o seguinte, não, negativo. Para os padrões de tamanho da localidade, esse imóvel tem um aluguel no valor de R$3.000. Isso também está na lei. Então, não existe mais aquele jeitinho, não existe mais aquela informalidade. Tudo isso foi pensado pelo legislador, de forma que o cruzamento de dados vai ser uma realidade. E aí, entendendo isso, né, a partir de 26, as locações passam a ser tributadas pelo IVA, o IVA dual, que é o IBS e o CBS, né? A pessoa física vai ser tributada e atender os dois critérios simultaneamente, né? E para isso existem alguns critérios, ou seja, a receita de aluguel igual ou superior a 240 mil por ano, né, que é 20 mil mês, e possuir mais de 3 imóveis alugados, para ter essa questão do IBS-CBS, esses critérios. Mas ainda assim, mesmo tendo menos, eu tenho 2 imóveis, beleza, mas já está no radar, isso é fato, tá? Então, nisso tudo que a gente está falando, existe a obrigatoriedade de vocês entenderem que os locadores devem formalizar contratos, né, e declarar suas receitas, criar um planejamento tributário para evitar de se rasgar dinheiro, né, e entender nesse cenário se vale a pena manter o processo de locação pela pessoa física ou se é necessário, é interessante, de repente, absorver esse imóvel por uma PJ para reduzir o recolhimento, a carga tributária, né? E, por outro lado, os inquilinos, né? Eles vão ter que ter contratos mais formais, maior transparência, porque eles, da mesma forma que você que recebe vai ter que ter esse critério, quem está pagando também vai ser obrigado a declarar. E hoje tem um campo lá no imposto de renda que muitos nem informam que pagam. Será obrigatório, até porque ele tem que dar destino, né, desse valor que ele reduz da renda dele, do patrimônio dele financeiro, né? E aí, nisso, vai ser possível também o repasse de tributos no valor do aluguel. Ou seja, o jeitinho acabou, né? O cruzamento de dados vai ser automático e abrangente. Não tem muito para a gente correr, para onde a gente correr, né? Nesse cenário todo, por mais que a gente esteja trazendo muitas informações, algumas não tão satisfatórias, não tão agradáveis de se ouvir, mas a gente tem que entender que nosso papel aqui é justamente esclarecer e trazer soluções dentro do cenário de cada um de vocês, né? Então, aqui a gente falou do cruzamento do PIX, falou da PJ, foi um resumo bem sintetizado, né? Porque cada tópico desse, a gente tem que abordar de forma bem abrangente e trazer soluções. Aqui o intuito foi trazer justamente um mix de informações para que a gente pudesse, dentro dessas informações, buscar de vocês o melhor cenário, as dúvidas e adaptar a cada um de vocês. Doutora Aline, eu vou dar a voz aí, a palavra, né? E aí depois a gente ouve de vocês aí, tira as dúvidas, faz as considerações finais. Fica à vontade, doutora Aline. Só para complementar essa questão do individualizado, o que a gente tem feito também? Como antes
a pessoa física não era contribuinte do ISS, do PIS e COFINS, que seria o equivalente ao IBS e à CBS. Então, quem tem imóveis na pessoa física, a questão das locações, hoje em dia, e também a questão da tributação dos lucros quando distribui, porque a retenção de 10% é para quando distribui para a pessoa física, mas quando distribui para a pessoa jurídica não tem retenção. Então, o que a gente tem visto? Que às vezes vale a pena, dependendo da estrutura patrimonial, de fazer as chamadas holdings patrimoniais. Não existe fórmula de bolo, não é sempre que vale a pena, tem que ver se quer vender os imóveis, quer alugar, o que quer fazer. A gente usa as holdings patrimoniais não só também para questão de tributos, a gente usa para proteções patrimoniais mesmo, às vezes tem um filho que é mais complicado, né, ou que está casando com alguém que é mais complicado, então a gente consegue fazer uma série de proteções utilizando esse tipo de estrutura, proteções patrimoniais familiares, e muito provavelmente consiga também ter um desconto de tributos, principalmente para quem tem bastante propriedade imobiliária. Então, para vocês terem uma ideia que das locações, por exemplo, quem aluga imóveis no Airbnb, o percentual de redução é de 40%, e não tem 13 imóveis. Se alugar um no Airbnb, além do imposto de renda, vai ter que pagar o IBS e a CBS também. Então, assim, tem uma série de... E esses 10% que soma na hora de determinar as alíquotas, a alíquota dos 10% que o governo vai cobrar depois, além de ficar com o nosso dinheiro por 1 ano e pouco e devolver sem juros, entram aplicações financeiras, entram rendimentos de locação, entra uma série de coisas. Então, a gente pode fazer um estudo para ver como é que otimiza esse tipo de tributação, às vezes fazendo estruturas de empresas patrimoniais, onde os bens vão estar assegurados e a gente consegue ter um ganho tributário. Então, como eu falei, não existe a fórmula de bolo, né? A gente tem também agora, no ano que vem, agora até o fevereiro, a possibilidade do REARP, que é a reavaliação dos bens, para evitar ganho de capital futuro, só que isso pode acabar com a holding patrimonial, se for feito, porque daí a holding patrimonial fica super cara. Então, assim, não existe um... É importante que vocês saibam que existem alternativas e que é importante começar o ano de 2026 pensando nessas alternativas. E o que a gente ainda tem que se preocupar em 2025, eu acho que é por isso que o Geraldo insistiu tanto, é que os lucros só estão isentos até 31 de dezembro de 2025. E o que diz a lei? Ou distribui tudo até 31 de dezembro de 2025, ou seja, tira da conta da empresa e passa para a pessoa física dos sócios, ou para conseguir comprovar que é lucro auferido até 2025, até o dia 31 de dezembro, tem que ter uma ata de sócios lavrada, assinada com Gov.br, com data, dizendo qual é o valor dos lucros que não vão ser distribuídos no centavo, que dia que esses lucros vão ser distribuídos até 2028, não pode alterar o dia, sob pena de perder essa isenção, e essa ata tem que estar registrada na junta comercial ou no registro civil em, no máximo, 30 dias depois da assinatura, para ela ser oponível para a Receita Federal. Então, a nossa notícia ruim de Natal, né? E acho que para o Geraldo é pior ainda, porque ele tem que fazer os balanços de suspensão até novembro. Então, assim, e pessoal, é importante, é no centavo, não é uma ata genérica. Uma ata genérica não vai ter valor. E se ela não tiver assinada até o dia 31 de dezembro, não pode usar. Então, daí o lucro entra. Então, a gente tem aconselhado o pessoal a olhar e fazer isso com bastante atenção, distribuir. Às vezes as empresas não querem distribuir. Então, assim, ó, não quero distribuir. E o que a gente tem aconselhado? Então, faça uma ata, a distribuição pode ser até 2028, escalonada, né? Porque daí quando vai ganhar o lucro de 2026 e usa o lucro de 2026 para reinvestir na empresa e vai distribuir o lucro de 2025. Então, essa é a única questão que realmente tem que tirar os cabelos do pessoal antes do Réveillon, para dar uma atrapalhadinha nas férias, que eu acho que ela é muito importante de ser vista antes do fim do ano. Espero poder ter contribuído. É isso mesmo. Bom, para tranquilizá-los, essa semana eu já recebi os relatórios de resultado das empresas. Então, eu sei que vocês ainda não receberam, mas pontualmente
até a próxima sexta-feira, todos vocês já terão a composição da distribuição e ata, né, um rascunho da ata. E aí, como a doutora disse, existe a obrigatoriedade da assinatura via Gov.br ou o reconhecimento de firma, né, o registro dessa ata, mas o Gov.br datado uma data antes, até no máximo dia 31, já é o suficiente, aí a gente tem 30 dias para fazer o registro dessa ata, né? Claro que a gente também não vai deixar nada para cima da hora, te entregar dia 30, né? Então não vai ser isso. Essa semana a gente está distribuindo todos os valores já, projetando, eu estou fazendo a projeção, hoje é dia 15 de dezembro, então eu estou fazendo a projeção até o mais atualizado possível, ou seja, novembro, e eu já crio uma estimativa da primeira quinzena de dezembro, para eu ter uma receita mais próxima ao que, de fato, eu vou ter de distribuição, né? E aí, eu tenho que determinar o valor exato que eu vou fazer a distribuição, é o que ela falou, nos centavos. Então, se eu não tenho aquele valor disponível para distribuir, eu tenho um valor menor no meu relatório, no meu balanço, então é aquele valor menor que eu vou ter que determinar. Então, eu tenho que ter esse cuidado, tudo isso eu vou falar individualmente com cada um de vocês, dentro da empresa de cada um de vocês, para que a gente possa fazer esse cenário ainda essa semana e ter essa ata composta essa semana, para que nada fique para cima da hora. Semana que vem a gente sabe que é a semana de festas, né? Vem Natal, depois vem Ano Novo, e eu não quero deixar para justamente entre semana de Natal e Ano Novo. A GC Mas, não Geraldo, vai ter... você não, eu entendo que, assim, a ata, tu só precisa fazer se guardar lucros para o ano seguinte. Ah, sim, Porque, assim, se daqui a pouco... É porque tem muita gente que aplica na pessoa jurídica, sabe? Ah, só eu e mais um sócio, a gente deixou ali, porque pode ser que use, que isso... Então, assim, às vezes, em vez de fazer a ata, e daí vai ter que gastar com taxa para registrar a ata e coisa, distribui os lucros. Pega o que está aplicado na empresa e passa para a pessoa física. Às vezes é mais barato, mais rápido, mais fácil, mais tudo, né? Já tem participante aqui falando, esse é meu caso, né, Maria? É isso aí. E outra, depois, e assim, vai ter a ata, mas e quem disse que a Receita Federal não vai intimar todo mundo que fez ata para apresentar a tal da ata? Então, assim, pode ser que depois caia em malha, daí se tem restituição vai demorar para receber, 4, 5 anos para a Receita analisar a malha e tudo. Então, assim, se é uma empresa que não tem a necessidade de deixar o dinheiro... E outra, nada impede de distribuir todos os lucros, e se depois a empresa precisar gastar, empresta dinheiro para a empresa. Sócio não pode pegar emprestado, mas pode emprestar. Então, sai mais barato pagar um IOF de 0,38 do que... Então, assim, quem tem a disponibilidade, eu não indico nem que faça ata, gente. Distribui. Né? Porque daí fica... Aí é a certeza de... Se o dinheiro não estiver no balanço, Geraldo, ele não está no balanço. Exato. Aí ele não está mais na empresa, ele foi distribuído. Exato. Então, assim, e aí essa disponibilidade... a VEG, várias empresas enormes, está todo mundo distribuindo lucro. Exato. A VEG distribuiu, acho que foram 14 bilhões. Isso aí, está todo mundo correndo. Está todo mundo correndo. Eles fizeram uma ata extraordinária de acionista por fato relevante, que é o que justifica uma ata específica. Então, assim... né? De repente, se tem ali as aplicações, é o momento de zerar. E até assim, se vocês forem olhar, a aplicação na pessoa física rentabiliza muito melhor do que na jurídica, então até vale a pena. Exato, verdade. Sugestão. Então, eu queria, antes de encerrar, dizer para vocês que nós, nesse cenário todo, a gente tem recebido por parte dos clientes, né, uma demanda, uma solicitação. Geraldo, eu sou profissional na área de saúde, eu não tenho tempo para ver esses processos todos, eu não tenho expertise, né, para, de repente, começar a me organizar, é muita informação. Então, nós temos hoje, né, eu, doutora Aline, enfim, nossa parceria aqui, nós temos hoje 2 produtos, um compliance, né, e um diagnóstico fiscal tributário. São 2 produtos que a gente apresenta para aqueles que desejam
esse processo todo está dentro do ano teste, que é o ano de 2026, então são coisas que a gente está mais do que no prazo, a gente tem, né, 12 meses aí pela frente, fica parecendo que a coisa está muito em cima do laço, não está, por isso que a gente está promovendo, de fato, essa mesma apresentação que a gente está promovendo aqui com vocês, a gente vai estar fazendo com outros setores, pessoal da área de construção civil, comércio, essa semana mesmo eu devo promover uma apresentação na área de comércio, então a gente vai pegar todos os nichos, eu tenho muitos tipos de atividade dentro do escritório, e aí espero poder contar futuramente dentro da possibilidade da agenda da doutora, né, doutora? A gente poder contribuir com os outros setores também. Mas estamos adiantados, tá? Deixar bem claro para vocês. Não, e nada impede, né, Geraldo, de a gente revisar o para trás. Em termos jurídicos, a gente consegue muitas vezes quando a gente faz uma análise da empresa, a gente faz essas orientações de adaptação da reforma tributária, no trabalho a gente inclui um treinamento de equipe, né, um material personalizado e também fazer uma revisão do para trás e os ingressos com as ações judiciais para frente. Eu acho que a principal oportunidade na área médica é essa equiparação hospitalar, que a gente tem excelentes chances de êxito desde que a empresa esteja adaptada. A gente pode eventualmente conseguir buscar um recurso para trás de muito tempo. Então, existem uma série de oportunidades. A gente tem essa questão da organização patrimonial, que não é só a parte de reforma tributária, mas também organizar o patrimônio de maneira que se otimize a parte tributária e muitas vezes também a parte sucessória, que é uma questão importante também. Então, nosso escritório está à disposição, a gente presta muita consultoria nessa área e já ingressa junto com as medidas judiciais e será um prazer tê-los conosco. Perfeito, doutora. Pessoal, então, e agradeço imensamente, né, Geraldo? Muito obrigada pelo convite, é um imenso prazer em conhecê-los todos e é um imenso prazer trabalhar com vocês. Obrigado mais uma vez, doutor. Queria agradecer a todos vocês aí a participação, sei que é um horário e todo mundo depois do expediente, né, já está no final do dia aí, todo mundo teve sua disponibilidade de participar conosco aqui e a gente se coloca à disposição, né, para eventuais dúvidas que possam, de repente, surgir amanhã, enfim, para a gente conversar individualmente, né? Agradecer a cada um que está participando aqui e me colocar à disposição para a gente seguir aí nessa mudança de processo, de tudo que foi apresentado aqui, né? De forma muito resumida, mas tenho certeza que esse cenário nacional, pelo menos para os clientes aqui da GC, né? Dessa parceria que eu tenho com a doutora Aline, vão ser impactados de uma forma menos agressiva. O grande problema do cenário nacional é porque, além da informalidade, muitas empresas não têm esse acompanhamento fiscal, jurídico, contábil, de forma tão próxima como vocês têm conosco, né? Então, tem muitas empresas aí que realmente não têm. E essas sim vão sentir o impacto, até porque muitos não estão sendo nem avisados pela contabilidade, né? É uma coisa que nem o contador ainda está por dentro para poder passar para o cliente. Isso é uma realidade, tá? A gente não está falando nada assim, jogando a favor da GC, não. Isso é uma realidade. A gente participa, né, doutora, de congressos, de palestras. Às vezes, a gente se espanta, porque tem 300 lugares e quem está participando são 50, 40 pessoas. Isso é uma realidade do cenário nacional de profissionais se preparando. E aí, automaticamente, os seus clientes não estão preparados. Mas vocês fiquem tranquilos que a gente está pronto aqui para atender vocês da melhor forma possível. Obrigado mais uma vez, tá? Excelente noite para vocês. Obrigado, doutora Aline, pela sua participação mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.